É uma honra muito grande estar aqui para conversar com Vossas Excelências sobre um problema que é muito peculiar ao Ministério Público Federal, e já peço licença para dizer que não vou aqui trazer nenhuma nova tese jurídica. Aliás, gostaria de não falar sobre teses jurídicas, sobre problemas jurídicos, e isso já me sinto confortável pela mesa de abertura quando o nosso corregedor-geral disse que deveríamos aqui tratar de outros temas, de outras incursões dentro da área ambiental que não fossem estritamente jurídicas. Então, como tenho já a bênção do nosso corregedor-geral, me sinto mais à vontade para discorrer sobre esse tema, porque é um tema muito peculiar ao Ministério Público Federal, a partir da visão melhor dizendo, a partir da atuação do Ministério Público Federal na Amazônia. Eu faço parte de um grupo que atua junto ao Tribunal Regional da Primeira Região e que trata dos assuntos que dizem respeito aos conflitos socioambientais. Dentre os procuradores da República, regionais da República aqui na Primeira Região, esse grupo fica encarregado desses problemas específicos, desses conflitos. E nós mapeamos, hoje, 615 recursos judiciais que precisam desse acompanhamento sistemático, porque dizem respeito a problemas muito caros à Amazônia e à sua população. E esse grupo faz não só os pareceres judiciais desses conflitos, desses recursos, mas também tenta as audiências com os desembargadores e memoriais e sustentação oral nesses recursos quando eles são pautados. E que recursos são esses? Esses recursos dizem respeito, se nós pudéssemos fazer uma síntese deles, e é isso que se deve fazer aqui, porque eu não vou falar desses 600 processos em si, mas eles nos dão uma visão muito específica sobre o que acontece na região amazônica. Eles nos mostram que existe um conflito entre dois modelos de desenvolvimento, que invariavelmente, nós temos um grupo de atores socioeconômicos de um lado e um grupo de atores socioeconômicos de outro, e nesse segundo caso, são aqueles que o Ministério Público Federal tem o dever constitucional de fazer a defesa. Que primeiro grupo é esse? Que modelo de desenvolvimento e quais são as atividades socioeconômicas que fazem parte desse primeiro grupo que estão em conflito com o segundo grupo nesses 600 recursos que tramitam hoje no TRF da Primeira Região? Eu chamaria o primeiro grupo de modelo de desenvolvimento predatório. Eles têm como atividades principais a madeira, a pecuária, a mineração, a monocultura e a energia. Invariavelmente, nesses conflitos judiciais, uma dessas atividades está presente como parte, como atora desses processos. E isso diz muito a todos nós, porque ele mostra o caminho pelo qual foi exercido o desenvolvimento da Amazônia. Como foi bolado, como foi planejado isso? Isso foi planejado aqui em Brasília. A partir de Brasília é que se fez que se criou todo o modelo de desenvolvimento que foi implantado na Amazônia. Se nós tirarmos a época da borracha, que foi o primeiro grande modelo de desenvolvimento planejado nacionalmente para a Amazônia, e pudermos fazer como marco temporal, a partir da década de 60 ou a década de 70, nós vamos ter que a primeira forma de desenvolver a Amazônia, pensada pelos governos do Brasil, foi a madeira. Aquela imensa floresta verde foi vista, então, como a madeira como uma atividade econômica que poderia fazer
o desenvolvimento daquela região. E assim foi realizado. A madeira foi retirada, as estradas contribuíram muito para a chegada dos colonos até essas regiões mais remotas da Amazônia, e depois que toda a floresta, ou a floresta de forma econômica, aquela madeira que tivesse algum valor econômico forte fosse retirado, aquela terra já não mais tinha utilidade para essa atividade econômica e foi entregue à pecuária, que terminou por colocar no chão o resto das árvores que subsistiam e plantavam capim. Esse foi o grande modelo de desenvolvimento. Nós tivemos 3 grandes bancos para fazer isso na Amazônia: Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Sudão. Não faltou dinheiro para essa forma de atuação econômica. Eu estava, ainda como procurador na região amazônica, na força-tarefa que investigava a Sudão no início deste século. E naquela força-tarefa, começamos a pensar projetos da Sudão que eram basicamente madeira e pecuária. Não havia outra atividade. 99% dos projetos investigados eram de madeira ou pecuária. Essa foi a forma de desenvolvimento. Foi o projeto mais barato naquela época, custava 10 milhões de reais a todos nós. O dinheiro foi entregue, os projetos nem foram realizados na sua inteireza, muitos objetos de fraude, eu diria que quase a totalidade deles objetos de fraude, e aquilo que estava na minha realidade no estado do Pará também coincidia com a realidade dos outros estados da Amazônia Legal, daí a criação da Força-Tarefa. A situação foi tão grave naquele momento em que proporcionou ao que o presidente da República, à época, viesse à televisão, o presidente Fernando Henrique, para declarar que a Sudão estava extinta a partir daquele momento, porque, segundo ele, entre aspas, era um antro de corrupção. Extinguiu a Sudão. E nós, da Amazônia, não sentimos falta da nossa maior agência de desenvolvimento. Esse é um fato estranho a todos nós. A extinção da maior agência de desenvolvimento da região deveria proporcionar um impacto na economia terrível. Deveria proporcionar uma pobreza impiedosa aos povos da floresta. Mas não aconteceu isso. Por que não aconteceu isso? Porque os projetos não eram dirigidos aos povos da floresta. Os projetos não eram dirigidos às pessoas, às comunidades ou às cidades que eram autóctones. Os projetos eram dirigidos às pessoas que vinham do centro-sul do Brasil, se instalavam na Amazônia com dinheiro público para que esses projetos de desenvolvimento, para que essas atividades pudessem ser exercidas. Não sentimos falta dela. Não era direcionado aos povos da floresta, muito pelo contrário, eram projetos que concentravam renda. Concentravam renda. Muitas dessas pessoas que entraram com benefício dessa agência de desenvolvimento chegavam em regiões onde havia comunidades de ribeirinhos, comunidades de quilombolas, comunidades de trabalhadores rurais. E lugares que há séculos eram habitados por essas pessoas. Chegavam com papel na mão e diziam que, a partir daquele momento, aquela área era deles, e expulsavam essas pessoas da sua região natal. Que consequência isso teve? Nós tivemos um crescimento absurdo das cidades. Na década de 70, nós tínhamos 30% da população da Amazônia estava nas cidades. Hoje se inverteu. 30% está no campo. Esse êxodo rural não foi à toa, não foi voluntário. Essas pessoas foram obrigadas a sair das suas regiões, dos seus rincões da Amazônia e foram compor o cinturão de pobreza que existe hoje em volta das grandes cidades da Amazônia. Belém,
Manaus, Marabá, Porto Velho, são hoje consequências, a periferia, desse modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento também, além da madeira e da pecuária, ele tinha a mineração em lugares específicos da Amazônia como fator de desenvolvimento. E nós temos um projeto específico que esteve começo, meio e fim sobre mineração, e eu chamaria a atenção para ele, que é a Serra do Navio, no centro do estado do Amapá. Uma grande mina de manganês foi descoberta ali e se começou, através de uma empresa americana, a exploração do minério. Era para ser explorado em 50 anos. Em 20 anos, tudo estava acabado. A Serra do Navio hoje é um grande buraco, não existe mais a serra, e as pessoas que ainda vivem naquela região são acometidas de doenças que não são doenças comuns para os povos da Amazônia. A exposição ao manganês até hoje é estudada. E um projeto, melhor dizendo, um estudo de uma organização governamental muito atuante hoje na região, chamada Amazon, mapeou esses projetos de desenvolvimento e fez a seguinte análise: como eram essas regiões, como era a qualidade de vida dessas pessoas antes desses projetos de desenvolvimento e como ficou depois desses projetos de desenvolvimento. O título da pesquisa é sugestivo a todos nós. Chama-se Boom e Colapso. Boom e colapso. Eles chegaram à conclusão que o IDH desses lugares, antes do projeto, tinha um determinado nível, vamos supor, nível 0,5. Quando o projeto começava, iria até 0,7. Quando o projeto terminava, baixava para 0,3. Ou seja, a qualidade de vida das pessoas ficou pior do que quando esses projetos foram implantados. A pesquisa é pública e está nas redes sociais. Ao lado disso, mais recentemente, nós tivemos a tarefa do governo de abrir a Amazônia para a monocultura, dendê, cana-de-açúcar e soja. Essas três atividades fazem com que nós deixemos que a floresta mais biodiversa do planeta seja trocada por uma espécie apenas. Milhares de espécies são destruídas para que uma espécie só seja implantada. E são produtos, principalmente a soja, que nós temos que concorrer com o mercado internacional para saber qual é o preço dele. Nós dependemos, sobretudo, da produção da Argentina, dos Estados Unidos e da China para saber o preço desse produto no Brasil, já que se trata de uma commodity. Quando estiver a produção desses países em baixa, o nosso preço está alto. Mas se a produção desses países cresce, o nosso preço cai. Nós estamos vulneráveis nessa atividade econômica. Essa que é a grande verdade. E, ao lado disso, também, mais recentemente, os últimos governos acharam de implantar, de conceber a Amazônia em projeto de desenvolvimento como uma grande província energética do país. Não é, Paulo? Aí vem as hidrelétricas do Rio Madeira, a hidrelétrica de Belo Monte, algumas hidrelétricas previstas também para os rios Tocantins, Araguaia, Rio Branco, e dali se tentou pensar que o modelo de desenvolvimento poderia dar certo sendo implantado, então, com a implantação dessas grandes usinas de energia. Belo Monte acabou de ser inaugurado nesta semana. Sua última turbina, em que pese tenha havido 24 ações judiciais do Ministério Público Federal contra a sua implantação, porque em cada etapa do licenciamento ambiental houve problemas, irregularidades e ilegalidades. Na grande maioria dessas ações, a Justiça Federal, no mérito dela, deu ganho de causa às populações tradicionais, ao meio ambiente, capitaneados pelas ações do Ministério Público Federal.
Mas Belo Monte foi construída. E foi construída, senhoras e senhores, por meio de um instituto jurídico que, infelizmente, ainda persiste em nosso ordenamento, que é a suspensão de segurança. A suspensão de segurança fez com que fossem tolhidas, cassadas, as decisões judiciais, tanto em primeira instância quanto no Tribunal Regional da Primeira Região, e permitiram que o que eu chamo de monumento à insanidade fosse feito. Monumento à insanidade, eu explico por quê. Porque havia estudos desde o início, desde muito antes, e livros publicados por universidades brasileiras, desde muito antes da sua implantação, dizendo que aquele local não era o local propício, que poderia haver problemas, tanto do ponto de vista ambiental e social, mas também do ponto de vista econômico. 11 mil megawatts de energia não seriam atingidos. A última informação de Belo Monte, na semana retrasada, que ganhou o mundo antes da sua inauguração oficial nesta semana, foi um ofício da Norte Energia ao IBAMA, que o Ministério Público Federal teve acesso, e que diz que há um risco de rompimento do eixo da barragem pela falta de água no rio Xingu. Isso estava previsto. A falta de água quer dizer menos energia. Os cientistas dizem que há a possibilidade de que Belo Monte, dos 11 mil megawatts, não consiga atingir 4 mil de energia firme. Ela seria a terceira maior hidrelétrica do mundo se produzisse 11 mil megawatts. E tem possibilidade para isso com a última turbina sendo inaugurada pelo presidente da República nesta semana. Ela jamais chegará lá. Ela jamais chegará lá. Quanto muito chegará como energia firme a 4 mil. Ela sai de 11 mil para 4 mil megawatts. Isso faz com que se destrua qualquer equação de custo-benefício. E nós estamos falando da hidrelétrica terceira maior do mundo, a obra mais cara do Brasil de todos os tempos, e que foi financiada com dinheiro nosso, do BNDES. Como o BNDES não podia, à época, financiar um projeto só daquele tamanho, daquele vulto, o que aconteceu? Nós colocamos um aporte financeiro do Tesouro Nacional para o BNDES para que ele pudesse atingir um volume imenso de recurso e uma parte dele poder ser entregue para a construção de Belo Monte. Esse é o cenário. E nós podemos dizer, então, que esse modelo, depois de 40 anos de sua implantação, que ele não deu certo. E queria dizer a Vossas Excelências que, invariavelmente, os conflitos socioambientais que estão sobre a mesa de Vossas Excelências possuem, e no seu polo ativo ou passivo, uma dessas 5 atividades. E quais são os índices que podemos trazer para dizer que esse modelo de desenvolvimento não deu certo? O primeiro é o seguinte: nós saímos, nessas últimas 4 décadas, de 0,5% no desmatamento da Amazônia e chegamos a 20%. 20% na Amazônia brasileira, 17% na Panamazônia, no bioma amazônico, que engloba os 9 países da região. Se, dizem os cientistas, chegarmos a 25%, o INPE nos deu essa informação neste ano, nós chegaremos ao ponto de inflexão. Começa o processo de savanização da floresta. Não há mais como retornar ao que era antes. E estamos muito próximos disso. Não estamos em pior situação porque os 8 outros países que compõem a Amazônia, o bioma, estão com desmatamento inferior ao nosso. Mas há outros dados. 50% hoje da madeira oriunda da Amazônia é explorada ilegalmente e 40% daquilo que sobrou tem alguma atividade, alguma ilegalidade na sua exploração. Fraudes na documentação e até mesmo correlação com o trabalho escravo. É isso que se extrai desses 600 recursos que monitoramos diariamente dentro do MPF.
Outro dado, que talvez seja considerado o mais dramático para todos nós. Na parte desmatada da Amazônia, naqueles 20%, ela compõe 9 em cada 10 mortes de ativistas no campo. Temos inúmeros mártires, todos os meses. O último deles, todos nós relembramos nas últimas semanas, a morte do líder indígena Paulinho Guajajara, que, pela omissão do poder público em coibir a exploração ilegal de madeira dentro da sua terra indígena, criou uma brigada própria para tentar impedir a ação criminosa dos madeireiros. Tornou-se mártir. O mártir da Amazônia, o mártir da ecologia integral, o mártir da floresta. Outro dado que me parece significativo para a nossa reflexão: de cada 5 hectares de terra da Amazônia, 1 é ainda cometido da doença chamada grilagem de terra. O único estado que conseguiu fazer o dever de casa e interviu em todos os cartórios da sua jurisdição foi o Estado do Pará. Foi a Corregedoria de Justiça do Estado do Pará. Um amplo trabalho, o Dr. Paulo se lembra muito bem disso, um amplo trabalho na região dele foi feito, que durou mais ou menos 3 anos. O Tribunal de Justiça do Estado convoca todos os atores, instituições jurídicas, para se envolver nesse trabalho. Eu era o representante do Ministério Público Federal nessa comissão, e chamou de Comissão de Combate à Grilagem de Terra. Durante 3 anos, pesquisamos todos os cartórios da região. Todos. E a conclusão foi a seguinte: o Pará tem, se todos aqueles que detêm o título de propriedade de sua terra no Pará, ele vai precisar invadir o estado do Tocantins, do Amazonas, do Maranhão, do Amapá, porque o Pará tem 3 vezes em cartório o tamanho de sua área real. E nós estamos falando do 2º maior estado em extensão territorial do Brasil. A Corregedoria de Justiça bloqueou imediatamente as matrículas. Imediatamente, quando o resultado veio à tona. Infelizmente, os outros estados amazônicos não tiveram a mesma providência até hoje. No Pará, nós sabemos onde está a grilagem, quais são os processos, quais são as áreas, e o georreferenciamento hoje nos dá de forma nítida isso. Mas o Pará é apenas um dos outros, dos 9 estados amazônicos. Então, não temos ainda, temos a possibilidade dos processos que estão à mesa de Vossas Excelências terem pessoas que estão reivindicando terras que são terras públicas. A possibilidade é muito grande, porque 75% das terras da Amazônia são terras públicas. 75%. São unidades de conservação, são terras indígenas, são reservas extrativistas, são projetos de assentamento do INCRA. Não são terras improdutivas. Muito pelo contrário. Mas são terras cuja produção está aliada à preservação da floresta. E um último dado sobre o modelo predatório, a Vossas Excelências, é este. De 1995 para cá, nós tivemos, na atuação principalmente do Ministério Público do Trabalho, 55 mil trabalhadores escravizados libertados. Metade era nossa, metade estava na Amazônia. Esse é um dado significativo do fim desse projeto. É inconcebível que o modelo de desenvolvimento proposto por todos esses governos e que continua no governo atual se implante na Amazônia, diante desses dados.
Haveria necessidade de se buscar um outro modelo. E que outro modelo é este? É aquele que está na parte adversa das ações que Vossas Excelências têm que julgar, e que eu chamaria de modelo socioambiental. Ele é um modelo que traz atividade econômica principal à agroecologia, direcionada aos povos da floresta e que faz redistribuição de renda. E eu gostaria de trazer alguns dados sobre esse modelo para que pudéssemos refletir que, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e ambiental, este modelo deveria ser implantado na Amazônia. Um dos dados significativos para que defendamos este modelo, é isso que o Ministério Público faz nos processos judiciais em que atua, é o seguinte: se nós não fizéssemos nada com a Amazônia, já teríamos 17 tipos de atividades importantíssimas para o ecossistema. Não apenas o fornecimento de alimentos, peixes, frutas, as castanhas, mas também algo que é talvez mais caro à população do centro-sul do Brasil, e que foi descoberto há muito pouco tempo pelo INPE, através de um cientista renomado internacionalmente, chamado Antônio Donato Nobre. Ele faz uma pesquisa, coletando 200 outras análises que tinham sido feitas pelas academias, tanto do Brasil quanto fora, sobre a Amazônia. Coleta todos esses dados e chega à conclusão de que a Amazônia é a grande responsável pela fertilização do solo do centro-sul do Brasil, e uma pesquisa ficou popularmente conhecida como rios voadores. Ele chega à conclusão que a Amazônia despeja mais água no centro-sul da América Latina, da América do Sul, do que o seu rio despeja no Oceano Atlântico. E diz o seguinte: neste paralelo, pouco abaixo de onde nós estamos, até quase o paralelo onde está a cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, esse paralelo é deserto em todos os outros continentes, inclusive na América do Sul, que do lado, depois da Cordilheira dos Andes, nós temos o deserto do Atacama, no Chile. Só não é desértica essa região, que é responsável pelo maior PIB do Brasil. A maior parte do PIB vem dessa região. Ela só não é desértica no Brasil. Por quê? Por conta da umidade trazida da Amazônia, que ele chama de bomba hidrológica para essa região. E o que faz essa bomba hidrológica existir? A floresta. A floresta. Sem a floresta, ela não existe. Nesses últimos tempos, nós, moradores aqui de Brasília, vivemos o drama do racionamento de energia. Isso tem tudo a ver com o aumento do racionamento, melhor dizendo, de água. Obrigado, doutor Ilan. Racionamento de água. Isso tem tudo a ver com o desmatamento da floresta. Então, se nós não fizéssemos nada, já teríamos 692 bilhões de dólares ao Brasil por ano. Se não fizéssemos nada, a Amazônia já teria dado a grande contribuição ao Brasil. Mas temos mais outros dados que, do ponto de vista econômico, fazem com que nós, do MPF, possamos correr atrás e sustentar a tese do modelo socioambiental. Há 1.200 produtos e serviços catalogados do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, e que têm valor de mercado extremamente alto, e que eles só são produzidos na Amazônia. O carro-chefe é o açaí. É o primeiro deles, que já é o segundo produto em divisas da Amazônia. Ele ultrapassou a madeira no ano passado, que era o segundo. O primeiro ainda é, infelizmente, o gado, numa proporção de 1 gado por hectare, que é uma proporção esdrúxula, é uma proporção inconcebível em qualquer atividade, em qualquer debate sobre a pecuária no mundo. Esses 1.200 produtos são aquelas nossas raízes. São Paulo, as nossas castanhas, a castanha do Pará,
são como a castanha do Pará, mas muitos outros produtos que vão listar 1.200, urucum, andiroba, copaíba, enfim, todos nós conhecemos esses produtos. Eu lembro que uma luta que tivemos durante alguns anos dentro da Justiça Federal foi para que fosse demarcado o território quilombolas no rio Trombetas, na divisa do Pará com o Amazonas. Era uma comunidade quilombola, o Paulo deve lembrar bem disso, comunidade quilombola daquela região, e que vivia da coleta da castanha do Pará. Eu fui várias vezes lá. E eles vendiam a castanha do Pará in natura para o mercado mais próximo da cidade de Oriximiná. Vendiam a centavos de real a cotação. Quando eles conseguiram o título da terra, abre-se no Banco do Brasil um cofre chamado Pronaf. Dá mais ou menos 20 a 30 mil reais por família hoje. E eles resolveram se reunir e não comprar cada um os seus instrumentos agrícolas, mas se juntar e comprar uma usina de beneficiamento de castanha do Pará. O valor de mercado que era cotado em centavos de real passou a ser contado em centenas de dólares, e eles venderam a primeira produção toda para uma indústria de cosméticos da Suíça. Segunda maior indústria do mundo de cosmético. Venderam toda a produção. A primeira coisa que eles fizeram com esse dinheiro foi reconstruir a escola pública que estava caindo aos pedaços. Colocaram placa solar nas escolas. As lideranças desse movimento, que eu os conheci muito bem, por muitos anos, são quase analfabetos. Seus filhos estão estudando hoje uma escola que tem placa solar ligada diretamente ao satélite, com internet nas salas de aula, com esse dinheiro. Essa é uma revolução silenciosa que está sendo feita. A floresta está em pé. Tivemos hoje, recentemente, o grande problema das queimadas da Amazônia. Esta área não foi objeto de manchetes no jornal. Não foi. Não foi. Não se falou dela. Ela continuou intacta. Ela continuou forte. E até hoje, as pessoas vivem da coleta da castanha do Pará. Então, a castanha é só mais um deles. O açaí é só mais um. Poderíamos aqui ficar listando todos esses produtos e com histórias como essas para contar, que não tem quase o incentivo dos governos federais e estaduais para que essa produção pudesse ser maior. Imagina se tivesse. E uma outra informação que nos faz confirmar esse modelo e a defesa dele é que esse mercado de cosméticos que não conheceu a crise dos últimos anos, esse mercado movimenta 50 bilhões de dólares. E nós só abocanhamos daí 500 milhões. É muito pouco para quem tem a floresta mais biodiversa do planeta. O Museu Geude, a maior instituição de pesquisa da Amazônia, nos diz que de cada 10 espécies existentes no planeta, uma está na Amazônia. E diz mais, ele diz que a cada 15 dias um pesquisador descobre uma espécie nova. Nós não sabemos nem o que temos ainda. Quando Belo Monte foi feito, um pesquisador do Geude chegou ao meu gabinete para dizer que 2 espécies de plantas que tinham recém-descoberto estavam na área onde hoje é o Lago da Usina. E nós perdemos isso. Eles tentaram salvar e não conseguiram. Não se adaptou a outro lugar, eram espécies endêmicas da Volta Grande do Xingu. E eu fico a me perguntar, senhoras e senhores, se ali não estavam os componentes para um remédio que curasse doenças que são consideradas hoje incuráveis, que nós nem sabemos o potencial farmacológico daquelas espécies. E nós destruímos essas espécies. Isso não é um crime contra nós apenas, é um crime contra as futuras gerações. Nós estamos evitando, impedindo que os nossos filhos e nossos netos tenham acesso a um potencial genético que poderia fazer do Brasil a grande potência biogenética
do mundo dos próximos anos. Excluímos, impedimos que isso acontecesse. Tal a insanidade do modelo predatório de desenvolvimento. E, por fim, um último dado que me parece muito esclarecedor para que a situação do IDH da Amazônia seja pior do que o IDH nacional, que já é uma lástima. 1% da Amazônia apenas foi estudada do potencial químico-farmacológico. E nós temos hoje mais doutores na Universidade de São Paulo do que em toda a Amazônia Legal. Eu não quero, doutor Ilan, que a sua querida Universidade de São Paulo tenha menos do que 5.000 doutores. Não é isso. Mas nós não podemos, na Amazônia Legal, com esse material que temos que estudar, termos menos doutores do que numa universidade, embora seja a melhor do Brasil, a Universidade de São Paulo. Não podemos ter essa desproporção. E isso resume tudo. Isso resume toda a característica de subdesenvolvimento da Amazônia em relação às outras regiões do Brasil. Não há um investimento em educação que deveria haver nessas universidades para que essas novas espécies, para que esse banco genético que nós temos, que nenhum outro lugar do mundo tem, pudesse transformar em melhoria de qualidade de vida para a nossa população. É esse o alerta que eu deixo a vossas excelências nesta honrosa abertura e espero que isso seja levado à reflexão. Este é o pano de fundo que faz com que o Ministério Público Federal continue a trabalhar nessas ações judiciais, propor essas ações judiciais, porque, aparentemente, são as normas jurídicas, a Constituição Federal, são as leis ambientais, são as leis da sociedade civil, a Convenção 69 da OIT, que estão sendo violadas. É verdade, mas o pano de fundo é o que trago aqui a vossas excelências. Muito obrigado.